Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 10. Marita, estirada no leito, chorava desconsolada. As revelações ouvidas naquele diálogo a curta distância revolviam o seu coração como pinças de fogo. Sentia-se abandonada, desejava morrer. Então, confirmava-se, todo aquele devotamento de Gilberto não passava da superfície. Apropriou-se de sua alma, empolgou os seus sentimentos para deixá-la sem compaixão. Recordava-se de que realmente, semanas antes, ele lhe perguntou que outros idiomas conhecia. Algo vexada, informou que somente conseguia o curso primário. O moço retirou da algibeira uma composição de Shelley. Shelley é o famoso por obras que estão entre os poemas ingleses mais populares e aclamados pela crítica. Seu maior trabalho, no entanto, foram os longos poemas e peças dramáticas de 5 e 4 atos, respectivamente. Ele também escreveu os romances góticos e contos, tá? Então, o moço retirou da algibeira uma composição de Shelley, leu o inglês e traduziu para ela os versos lindos. Em seguida, a aconselhou estudos suplementares à noite. Poderia auxiliá-la. Relacionava-se com professores distintos. Ela riu. Queria o lar, a escola de lar com ele. Apenas ali, na decepção que a compreendia a extinção do arrufo, do mau humor com que se despediu. Ah, sim, aspirava ao casamento com moça culta. Ignorante, dizia para si mesma, não passo de uma ignorante. Marina era diferente, dominava outras línguas. Tudo já estava tramado, deliberado. À vista disso, a irmã recusava sua intimidade nos dias últimos. Por mais a rodeasse de mimos, mais se afastava. Agora também reconhecia a causa de o rapaz se mostrar aborrecido e irritado. Entretanto, perguntava-se triste, se ele a desprezava assim, por que abusou de sua confiança? Por que o arrebatamento com que acorrentou sua alma às inesquecíveis impressões da menina que se fez repentinamente mulher? Não selou com ela um ajuste de matrimônio? Não testemunhava extrema ternura nos encontros domingueiros quando se entregavam à comunhão mais íntima? Incapaz de duvidar da legitimidade do carinho que recebeu, se voltava mentalmente para a irmã que lhe surrupiava as mínimas alegrias. A nova infelicidade, conjecturava, seria culpa dela. Com toda certeza, Marina cobiçou o rapaz a envolvê-lo na teia de artimanhas que entretecia como ninguém. Gilberto caiu na isca, ave no visco, mas, ao descobrir toda a trama, reconhecia-se irremediavelmente lesada. Debatia-se em pranto sob o peso das considerações familiares. Era necessário se certificar de que era enjeitada e ignorante. Nada sobraria para ela, tudo para outra. Marina possuía méritos, ela não. A exposição de Dona Márcia naquela hora insuflou-lhe a tortura do réu que houve sentença inapelável. Ainda assim chorava, inconformada. A contingência de perder Gilberto induzia nela o sentimento de matar ou desaparecer. Rememorou as tragédias lidas na imprensa, mas o fratricídio repugnava seu coração. Mas a ideia do suicídio, como semente a se ocultar no ímã do seu ser, evocava pelo esboço ligeiro da alma, como que germinou de repente. Acariciou-a.
de leve e a sugestão infeliz ganhou corpo. Então, como ela pensou em matar a irmã e ela não podia, né, pela índole dela, então ela pensou em morrer. Falta de religião, né, pessoal? Divagações negativas tomaram-na de espanto. Renunciar a Gilberto e largar os planos feitos doeria muito mais do que morrer, pensava desolada. Mas seria justo acovardar-se tanto assim? Repeliu o estranho apelo e, apesar das lágrimas, prometeu coragem a si própria. Lutaria pela felicidade, se explicaria com o rapaz, baniriam juntos a ameaça pendente. Entretanto, se Gilberto não aceitasse os seus argumentos, que fazer do destino? Se, com o golpe sofrido à frente, percebia também o fantasma da esquisita inclinação do pai adotivo pela retaguarda, então, além da desilusão, ela ainda tinha o assédio do pai, né? Porque a peça que a vida lhe pregava devia esquivar-se ao afeto do jovem que amava, numa consagração natural para ganhar a paixão do homem maduro que se habituou a respeitar como pai e que lhe assinava com uma espécie de união para ela inaceitável? Estarrecia-se ao ouvi-lo naquela hora. Identificava o tom de alegria triunfante ao dar-se conta da felicidade com que desembaraçaria de Gilberto no campo em que se prometia prendê-la. Cláudio, como que lhe falava de longe ao dirigir-se à esposa, aquelas referências louvaminheiras, com excesso de elogios, né? Com que a obsequiava perante Dona Márcia, confirmavam sua decisão de dobrá-la, de demovê-la. Entre o asco e a piedade, lembrou suas carícias, que somente naquela noite conseguiu compreender. Ou seja, ela entendeu perfeitamente que ele estava fazendo um teatro. Como desvencilhar-se? Flor sacudida no vento da aprovação, perguntava por quê? Por quê? Avaliando as ocorrências, pela primeira vez sentia medo daquele ninho familiar a que se reconhecia encadeada por filha do coração. De repente, elevou o pensamento à memória materna. Nunca imaginou que o coração feminino pudesse encontrar dilemas tão aflitivos quanto aqueles a que se via largada de instante para outro, que não teria sofrido sua própria mãe, que a deixou no instante do alvorecer. Nunca soube, ao certo, as circunstâncias que envolveram seu nascimento, porém agora concluía que talvez a mãe tivesse conhecido o cálice que ela agora amargava. Que noites de agonia moral atravessou sozinha ao acariciá-la no ventre, que injúrias padeceu, que privações experimentou, ela que tudo desconhecia sobre o pai, refletia no martírio da mãe, jovem e abandonada, quando provavelmente lhe aguardava em vão o carinho e a proteção, noite a noite. Dona Márcia, ao biografar sua mãezinha, disse: moça brincalhona. Teria sido mesmo? Possivelmente gargalhava para não soluçar, ansiando abafar os ruídos de festas, os gritos da própria alma. Quem sabe teria se dedicado a algum homem proibido, empenhado o coração a algum moço que lhe roubou a ternura de menina e mulher? Nas lágrimas que lhe corriam, suspirava por fazer-se criança. Por que mãezinha não viveu a fim de lutarem juntas? Se consagrariam uma à outra, trocariam as próprias mágoas. Muita vez, na loja a que servia, escutava apontamentos sobre comunicações de mortos. Inteirava-se de experiências sobre a
a continuação da vida no além. Seria aquilo verdade? Indagava-se. Se Aracélia, libertada, estivesse em alguma parte, indiscutivelmente acompanharia o seu calvário, compartilharia o seu infortúnio. Mecanicamente implorava ao espírito materno a abençoasse, fortificasse, protegesse, embora sem qualquer ideia religiosa definida, formulava a prece muda, que valia por funda invocação. Então, apesar de ter crescido sem orientação religiosa, ela tentou orar do jeito dela. Tentávamos consolá-la, buscando serenar sua mente, quando duas senhoras desencarnadas penetraram no quarto de improviso. Então, eram espíritos em condição melhor, porque elas viram o Neves e André. Saudaram-nos afetuosamente, revelando a condição de entidades familiares, vinculadas àquele refúgio doméstico. Das recém-chegadas, a que nos pareceu menos experiente, adiantou-se para a menina em oração. Controlava-se dificilmente. Tremia ao enxugar o pranto silencioso. Inclinou-se para o peito como qualquer mãe desventurada e aflita da terra quando teme acordar um ente querido. Embora sem elucidações prévias, não nos era lícito alimentar qualquer dúvida. Aquela era a jovem do retrato que Marita conservava em imagem nas telas do pensamento. Aracélia, amparada pela doce afeição de venerável amiga, ali estava diante de nós. Mãe amorosa vinha, talvez de muito longe, para acudir às angústias da filha. Enternecendo-nos, a pobre mãe ajoelhou-se para beijar os seus cabelos. E segredos insondáveis da providência divina. Quem conseguirá definir com palavras humanas a essência do amor que Deus situou nas entranhas maternas? A dama inclinou-se muito de manso e a abraçou, com ternura, à maneira de planta que se fechasse sobre a única flor que nasceu dela. A castigada menina se acalmou de repente. Então, sentiu as energias da mãe, né? Adivinhando a visita pela qual suspirava, aliviou a tensão, percebendo-se mentalmente ocupada pela presença da mãe, cujos traços tentava afetuosa lembrar e reconstituir. Outro quadro, entretanto, superpôs-se comovedor. Aracélia, que orava e chorava em profundo silêncio, buscava em pensamento outra mulher, cuja evocação lhe renovava as energias. A mãe desencarnada via-se pequenina, junto da lavadeira singela que a trouxe, na última encarnação, para o teatro da vida humana. Identificava-se criança, agarrada à saia daquela moça doente, que mergulhava as pernas no rio para ganhar o pão. Tão fundo atingia a acústica da memória que chegava a escutar o ruído daquelas mãos miúdas esfregando as peças ensaboadas. Então, nós vemos aqui que, embora sem condições de ajudar, porque era suicida e, portanto, estava acompanhada, ela veio em socorro da filha e se lembrou de sua mãe. Uma lembrança tão clara que André conseguiu ouvir o barulho da lavagem da roupa. Recolhia de novo o olhar meigo em que lhe pedia paciência. Calada na areia, por vezes esperava. Depois que a mãezinha lhe repunha o corpo frágil a curta distância, a fim de atender ao serviço, e rememorava a ternura e a alegria que sentia quando os braços maternos a retomavam para fazê-la dormir, ao som do velho estribilho a que se acostumou no lar da telha vã. Telha vã, a gente fala daquele telhado sem forro, só a telha mesmo, né?
De olhos parados, como se buscasse além no espaço infinito, o colo agasalhante que o tempo arrebatou, assumiu nova posição, colocando a cabeça da jovem no próprio colo e emocionando-se até as lágrimas, como se tivesse nos lábios aqueles lábios da mãe, humilde e enferma, que jamais esqueceria. A Lacélia, em prantos e resignado, cantou suavemente diante de nós. Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. Como se fosse repentinamente magnetizada, Marita caiu em pesado sono. Então, como dizemos, né, quem canta ora duas vezes. Isso feito, a senhora que tutelava a companheira atraiu-a brandamente de encontro ao peito no manifesto propósito de consolá-la e, segurando-a, falou-nos triste: Irmãos, nossa Aracélia ainda não está em condições de amparar a filha. E acrescentou entre gentil e desapontada: Perdoe-nos a interferência. Nós, as mães, em certas dificuldades, nada mais temos que alguma velha canção para dar aos nossos filhos. Então, espíritos superiores não interferem no trabalho do outro, né? Por isso que ela está pedindo perdão. E como a gente falou, né? A cantiga é uma oração. Em seguida, retirou-se, sustentando Aracélia, que se refugiou nos seus braços, soluçando. Ainda não nos refizéramos da emoção quando vimos Marita em espírito afastar-se do corpo denso, guardando a inquietação da criança que anseia inutilmente pelo calor materno. Porém, como ocorre, a maioria das criaturas encarnadas no plano físico mostrava a lucidez oscilante, insegura. Cambaleou no quarto e, percebendo eu que Neve se dispunha a apoiá-la, sustive o seu impulso, fazendo-lhe sentir que a nossa intervenção direta poderia frustrar os seus desejos e que, a fim de prestar-lhe auxílio eficiente, era mister deixá-la à vontade, sob vigilância discreta, de modo a examinar suas necessidades mais íntimas. Então, novamente, o André impede Neves de interferir. Sucedeu quase que de imediato o que não prevíamos. Esfumaçaram-se os arroubos da filha saudosa, esmaeceram-se atitudes infantis, a menina de Aracélia desapareceu e ressurgiu nela a personalidade feminina, estuante e clara. A moça não nos via, guardava a mente nebulosa que caracteriza os pequeninos ainda tenros, incapazes de particularizar as impressões quando se transferem de lugar. Entretanto, como lhes acontece, quando ao reterem ideias fixas, assim como o brinquedo ou a guloseima, concentraram-se todos os pensamentos num ponto só: Gilberto. Queria ver Gilberto, ouvir Gilberto, ou seja, ideia fixa. Semelhantes impulsos a se conglomerarem na sua cabeça, repentinamente emitidos, galvanizaram sua vontade, resistindo ao seu pensamento de uma certa clareza que a favorecia, porém, apenas na direção de seus anseios de mulher. Essa penetração parcial, como que lhe conferia agora seguro apoio íntimo. E Marita, nos parecendo senhora de si, apesar de absolutamente presa ao desejo ardente em que se obstinava, largou o aposento e, descendo os largos trechos da escadaria que contornava o elevador, abandonou o enorme edifício como sonâmbula, magnetizada pelos próprios reflexos. A seguimos, atentos, apesar de a confiar, a
própria disposição. Cabia-nos estudar os seus ímpetos extrovertidos, consultar suas inclinações. Não tivemos qualquer dificuldade para adivinhar o seu rumo. Em tempo reduzido, a filha adotiva de Cláudio alcançou a residência de Nemésio, que já era nossa conhecida. Na certeza instintiva de quem se endereça a determinada pessoa pelos recursos do olfato, sem atender a quaisquer convenções de forma e número, avançou casa dentro, acalentando a imagem de Gilberto, que substancializava o seu pensamento dominante. Impulsionada pelas percepções indefiníveis da alma, demandou amplo dormitório localizado nos fundos da moradia, e sem que nos fosse possível avaliar de pronto sua resolução de garantir-lhe a liberdade, a fim de analisar as reações, sobreveio o choque doloroso. Naturalmente sobressaltados, apenas conseguimos ampará-la pela retaguarda. Entrando no quarto, Marita surpreendeu Gilberto nos braços da irmã e bradou estarrecida: canalha, canalha! Aquelas imprecações, entretanto, nem de longe atingiram o jovem par, completamente absorto na troca de gratificações afetivas. Neves e eu não trocamos palavra. Automaticamente nos precipitamos para a menina atribulada, tentando anular sua agitação convulsiva. Mais alguns minutos e despertou no corpo denso, obrigando-nos a pensar numa pequena fera excitada retornando à gaiola. Abrindo as pálpebras vagarosamente, denotava no olhar a feição dos loucos, quando relaxam os músculos. Em seguida, há perigoso acesso de fúria. Tateou espantada a fronte suada, fez luz com fome de realidade física. Atarantada, sentou-se para fixar as paredes com mais segurança e se certificar de que se achava no leito e no lar. A pouco e pouco readquiriu a confiança, acalmou-se refazendo energias. No entanto, acusava uma espécie de tranquilidade constrangida e amarga. Pesadelo? Indagava-se aterrada. Ou quem sabe os padecimentos simultâneos acalentavam crises de loucura. Sua cabeça doía, sentia-se desajustada, febril. Marita regressou ao agasalho físico sob pressão demasiada, sem que nos fosse possível adotar qualquer providência para anestesiar sua memória. Retinha no pensamento particularidades do quadro visto e ouvido, e encarcerada de novo entre as impressões superficiais dos sentidos corpóreos e a noção da verdade profunda que não lograva apalpar, entrou em pranto agoniado, para somente dormir com relativa calma aos clarões do dia. Então, olha essa informação. Quando no desdobramento do sono vivenciamos algo forte para nós, nossos mentores ou aqueles que nos acompanham anestesiam nossa memória. Por isso lembramos fragmentos de sonhos. Normalmente não encontramos elo de ligação entre os acontecimentos, não entendemos o sonho. E aqui, como ela caiu, eles a ampararam e ela voltou tão depressa ao corpo que não tiveram tempo de anestesiar a sua memória. E aí ela lembra de tudo, lembra do sonho, do sonho, vamos chamar assim, completo. Mais uma informação, Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.